Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentado em um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Ian de Protásio e estou aqui com os meus amigos Delina Protásio e Admilson Barbosa. Olá, Delina. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente e que Jesus possa nos inspirar para que a gente fale aquilo que você precisa ouvir, aquilo que seu coração tanto precisa sentir. Olá, Barbosa. Olá, Iradi, olá, Delina, olá a todos os nossos amigos, seguidores e ouvintes. Estamos aqui mais uma vez juntos com o Mestre Jesus para levarmos um pouco de conhecimento a todos vocês e aprendermos também. Então, já todos nós apresentados, vamos dar início ao nosso podcast com o tema Poder da Fé. Está no capítulo 17, versículos 14 a 20 de Mateus. E ele diz: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É uma passagem muito significativa e muito bela, e é a primeira vez que eu vejo Jesus assim falar firme, né? Dando uma chamada na gente, né? Para a gente despertar, ter um despertamento. Né? Ela, então, está cheia de ensinamentos para que nós possamos meditar profundamente e entendermos sobre a fé que Jesus queria que nós compreendêssemos. Então, meu querido amigo Barbosa, pode nos dizer a definição de fé? Aqui consta no dicionário e aqui está no Livro dos Espíritos. Muito bem, Iradi. Nos dicionários, nós encontramos a definição de fé como sendo a firme crença em algo, mesmo sem evidência ou prova tangível. A fé pode se referir à confiança em uma doutrina religiosa ou espiritual, ou a confiança que temos em outra pessoa. Já no Livro dos Espíritos, onde a palavra fé é citada 28 vezes, a fé ela é entendida como uma convicção baseada na compreensão racional e intuitiva das leis espirituais e morais que regem todo o nosso universo, não apenas em crenças cegas. Embora haja uma semelhança entre os conceitos, o esclarecimento espírita fixa muito a importância do entendimento racional, aquela coisa lógica, aquela coisa que você tem mais certeza, né? E da experiência pessoal como fundamentos para a fé, em desacordo com algumas interpretações mais tradicionais que podem enfatizar a crença sem questionamento algum. Então, a definição de fé nesses dois setores é por aí. Então, definida a fé, né? Delina, sabemos que depende de nossas forças a obtenção daquilo que queremos realizar. Como se adquire a confiança em suas próprias forças para buscar o objetivo almejado? Bem, para mim, a confiança nas nossas próprias forças, né, vem de Deus.
por exemplo, quando Jesus estava angustiado ou preocupado, o que ele fazia? Ele orava, ele falava com Deus, né, nosso Pai, pedia forças para que ele pudesse passar por aquilo que ele precisava passar. E nós temos que nos espelhar em Jesus. No Salmo 27, ele é muito bonito e diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Então, nos momentos em que sentimos que a força nos falta na vida, né, para alcançar algum objetivo, porque estamos com medo de alguma situação, ou porque passamos por alguma dificuldade, nós temos que pedir a Deus essa força. E Ele nos dará. Deus não desampara ninguém. Quando oramos a Deus, Ele nos envia os seus anjos, né, os nossos mentores, os nossos familiares, amigos. Ixi, quantas pessoas que nos querem bem e nem sabemos. Quantas pessoas torcem pela nossa vitória, só que nesse estado de vigília que a gente se encontra, né, a gente às vezes não lembra. Mas quantas pessoas nos querem tão bem e que estão ali para poder nos ajudar? Basta a gente fazer aquela conexão, né, com a nossa oração. Então, nos momentos difíceis de sofrimento, de angústia, né, da nossa vida, podemos ter certeza de que não precisamos estar só. É só orar, pedir forças a Deus e, aliás, desabafa, conta tudo que você precisa, né? E Ele vai te ouvir e você não vai estar só. Nós não estaremos sós. A força do amor, ela é poderosa e Deus nos ama. Então, confiem. É verdade. E tem uma coisa muito interessante, né? A partir do momento em que você faz isso que a Adelina está dizendo, né, você vai ganhando confiança. Então, você vai fazendo automaticamente isso, né? Antes de se lançar em busca de algum objetivo, né, você já traçou a sua rota, né? Já convidou Jesus ali, Deus, para que ele ajude nesse traçado, né? E você vai fazendo isso automaticamente. E aí você vai tendo uma certeza absoluta daquilo que você vai fazer. É muito, muito bonito. Muito bem, Delina. É assim mesmo que nós devemos proceder para ter essa confiança. Né? Chamou por Deus, chamou por Jesus. Os amigos espirituais estão, né, para nos ajudar a obter essa coragem, essa força. Mas muito bem. Ô Barbosa, eu queria te perguntar uma coisa. Jesus se viu dentro de uma situação que era até normal para ele, né? As pessoas virem, pedirem alguma coisa e tal. E ele disse uma coisa muito interessante, que nós, aliás, poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Hoje, essa situação vivida por Jesus naquela época, ela ocorre hoje? E tem assim, em que circunstâncias podemos nos defrontar com algo semelhante, né? Alguém chegar e, Barbosa, eu estou precisando aí de uma ajuda, isso assim, eu estou com um problema, é o meu filho. Como é que funciona hoje isso? Em várias situações, Irandir. Hoje, talvez, mais do que naquele tempo, tenhamos mais situações assim. Por exemplo, problemas de saúde. Assim como Jesus nessa passagem, podemos encontrar pessoas que sofrem de doenças físicas, mentais ou espirituais. A fé pode desempenhar um papel muito importante na cura e no enfrentamento dessas condições. Mas tais pessoas não acreditam, como os discípulos, né, que podem se curar e acabam perecendo. Esquecem a fé. Esquecem de usar essa fé. Nos desafios emocionais e psicológicos, pessoas que enfrentam dificuldades emocionais e psicológicas, como ansiedade, depressão, traumas, entre outros, a fé pode ser uma fonte muito forte de conforto e esperança para superar esses desafios. Conflitos familiares, que temos muito hoje, né? Relacionamentos, muitos relacionamentos aí que andam abalados,
né? Muitas separações, muitos divórcios. Assim como o pai do menino lunático, podemos nos encontrar em situações onde os nossos queridos entes estão passando por momentos difíceis. A fé pode nos ajudar a oferecer apoio e buscar soluções para resolver esses conflitos. Nos desafios espirituais, além dos desafios materiais e emocionais, muitas pessoas também enfrentam desafios espirituais, como dúvidas, questionamentos, crises de fé. Eu não acredito que Deus fez isso. Deus para mim não existe. Se existisse, não acontecia isso. Nesses momentos, a fé pode nos ajudar a encontrar pessoas e respostas e fortalecer nossa espiritualidade. Muitas vezes, estamos passando por alguma dificuldade e não fazemos nossas preces, pedindo a ajuda do nosso Pai. Preferimos pedir a outros que façam isso por nós. Ora, por que o outro pode me ajudar? Por que o outro tem fé e eu não tenho? Pois Jesus disse aos seus discípulos, né, quando eles foram questionar por que não conseguiram tirar o demônio do garoto. E Jesus disse a ele, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, se o mestre disse isso aos seus discípulos, ele estava dizendo a nós também. Então, resta-nos ter essa fé, confiar no nosso mestre Jesus, confiarmos em Deus, fazermos nossas orações com sinceridade, né, que venha do coração, e esses problemas tornam-se mínimos. Então, Irandi, temos muitas situações na nossa época, no nosso tempo atual. Muito bem, é verdade. Veja só, eu gosto muito dessa situação em que as pessoas nos grupos pedem prece para os outros, né? Então, bota no nosso grupo lá de irradiação. Olha, prece por fulano. Sabe por quê? Elas têm uma certeza de que naquele grupo, né, aquilo que elas estão pedindo, elas vão acontecer. É muito legal, além da fé, né, da pessoal, mas a gente precisa, na verdade, se socorrer daqueles que nós sabemos que eles estão envolvidos com algo bom, que eles realmente vão parar, né? Porque quando a gente recebe no nosso grupo de irradiação lá, peço prece para fulano, a gente dá uma paradinha, né? E faz realmente um pensamento, porque você não precisa fazer um diálogo, não. Você só pede a Deus para que possa ajudar aquela pessoa naquilo que ela está necessitando. Pronto, não gastou 3 segundos. Né? Você para o que está fazendo. E eu vejo que as pessoas acreditam, têm fé. É igual o homem que foi lá com o filho. Ele foi a Jesus por quê? Ele falou, só pode ser o chefe, porque eu já pedi para o subordinado lá e não deu certo. Vou falar com o chefe, direto. E foi. Né? E é assim. Então, eles vêm porque sabem que nós, unindo a nossa força, né, a nossa prece vai chegar e vai ajudar aquela pessoa. E é uma coisa interessante o que você falou, Barbara. Da mesma forma que fizeram com Jesus, fazem com a gente, porque eles não pedem prece para a gente, né? Pedem que nós passamos, socorremos. Quantas vezes a gente recebe, né? Vocês também recebem, amigos, de novo, Delina, Barbosa, por favor, faça uma prece, me ajude. Por quê? Porque eles confiam, eles sabem que vocês vão fazer e vão conseguir ajudar. Porque tem uma coisa muito interessante que diz que funciona mais ou menos assim. Quando eu estou com o problema, é melhor eu vou pedir a Deus, claro, eu tenho que pedir. Mas eu estou tão envolvido com o meu problema, com a minha dor, que eu preciso pedir ajuda a alguém. Também, nós ainda, né, necessitamos disso.
não só a Deus, não temos esta serenidade para enfrentando uma dificuldade, às vezes a gente não consegue nem fazer a prece. Mas eu posso pedir para alguém, olha, me ajuda, que eu estou... Isso é uma demonstração de humildade, é muito grande, porque está pedindo ajuda para uma necessidade. E essas coisas acontecem até com os homens que têm muita fé. Mas a dor está forte, né? E, por mais que eu me concentre, ela me tira da minha concentração. A minha preocupação com um filho, ou com uma dívida, ou com alguma coisa, ou com um relacionamento que está terminando, com a morte de um ente querido, aí a gente realmente recorre a Deus, mas recorre aos amigos que estão ligados com Deus também. É muito legal isso. Muito bom. E isso nos mostra o que Jesus falou, né? Que nós temos a capacidade de fazer isso, né? Então, Delina, quais os requisitos, além da fé, necessitamos hoje ter para enfrentar uma situação semelhante a esta vivida por Jesus e seus discípulos? Os discípulos estavam aprendendo, né? Eles estavam aprendendo, que nem nós estamos aqui, acho que no papel dos discípulos também. Né? Essa confiança a gente vai adquirir principalmente mudando os nossos hábitos. A primeira coisa que precisamos ter é uma atitude mental positiva, ou seja, ter otimismo, acreditar profundamente que vai dar certo, que você vai conseguir. Quando temos uma atitude mental positiva, nós emanamos e também atraímos energias positivas, benéficas, que nos fazem bem e que nos mantêm focados nos objetivos que queremos atingir. Nós também precisamos trabalhar duro por aquilo que queremos, né? A fé, ela deve ser ativa, então isso quer dizer que se nós temos um objetivo para alcançar, nós devemos trabalhar por ele. Lembram de Santa Mônica? Quem não viu o podcast passado, assiste lá. Ela é um exemplo, né, de fé ativa. Nós precisamos de disciplina, né, na prática de bons atos que vão nos levar ao nosso objetivo principal. Por exemplo, se eu quero ter uma saúde melhor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alimentar melhor, tenho que fazer atividade física, e é uma disciplina, você tem que fazer todos os dias. Não adianta ser um dia assim, hoje não tá frio, hoje tá chovendo, hoje eu tô com uma preguiça, que aí a boa saúde não vem, gente. Né? Então, para tudo na nossa vida, a gente precisa de disciplina. Quer ser uma pessoa melhor? Vá no seu centro religioso, estude, né? Ajude o próximo. E a mesma coisa, também não pode ser, hoje eu vou, não, hoje meu dia foi horrível, não vou para lá não. Hoje aconteceu tal coisa, hoje eu... Senão, também não dá certo. Você vai adiando, né, a chegada ao seu objetivo principal, porque você não tem disciplina. Nós precisamos ser resilientes, precisamos perceber, né, que os problemas, eles são parte da vida e que a gente precisa aceitar. Né? Lembra, Jesus disse para a gente que a gente precisa ser resignado. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você aceita aquele problema, é a partir daquele momento que você vai começar a pensar numa solução. Né? Seja para pedir ajuda para alguém, seja para você refletir, ver o que você vai mudar. Né? Os obstáculos, eles vão sempre existir, pois nós aprendemos e evoluímos com eles. Né? Então, quando nós somos resilientes, nós aprendemos a nos adaptar. E se tem algo que o ser humano é capaz de fazer, é se adaptar. Nós somos extremamente adaptáveis. Seja o nosso corpo físico, seja o nosso espírito. E é muito engraçado isso. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu fui morar em Nova York. E quando chegou a época do inverno, eu tive alergia ao frio. Porque eu sou de um país tropical. E o meu corpo não estava acostumado àquelas baixas temperaturas. Eu lembro que a temperatura mais baixa que a gente pegou foi menos 18, sensação de menos 18 graus. É muito frio, gente. Nunca passei tanto frio na minha vida. E o seu corpo ressente, porque, né, é uma sensação nova. Então, aí na minha pele começou a aparecer um monte de pintinho, assim. Só que não coçava nem nada.
E aí depois, né, o médico disse para mim, ele olhou e tal, não tinha nada, assim, ele falou assim, eu já sei o que é isso, é alergia ao frio. Porque eu sei, mas não se preocupa, porque é só agora. Aí ele falou assim, passa um hidratante e depois vai melhorar e você não vai ter mais. E realmente melhorou, a minha pele se acostumou àquela temperatura e eu não tive mais. Então você vê como o nosso corpo já se adaptou, né? Eu lembro também que quando eu era menor, eu fui morar no Rio de Janeiro. E hoje eu moro em São Paulo. Então a gente era de São Paulo, foi morar no Rio. A mesma coisa, só que meu corpo teve que se adaptar com mais calor, porque lá faz uns calor, Rio 40 graus, eles estão sendo bonzinhos, às vezes era 50 graus mesmo. E é a mesma coisa, a gente se adapta, o nosso corpo físico se adapta. E o nosso espírito, então, gente, nossa, a gente se adapta também, é só a gente querer. Então a gente pode ser resiliente. Nós precisamos também de paciência, porque nem sempre, né, aquilo que a gente quer, aquele objetivo que a gente quer alcançar, vai acontecer da noite para o dia. Então, tudo acontece no tempo de Deus. E isso a gente tem que levar no nosso coração. E nós também precisamos, né, da fé, aquela confiança íntima em Deus, que Ele está no comando, que vai te ajudar, porque Ele te ama e Ele quer o seu melhor. Lembrem-se, né, que Ele provê sempre e tudo ao seu tempo vai ficar bem. Eu tenho um exemplo muito forte assim dentro da minha família também, que é da minha avó Maria Braga. Ela teve cirrose, e a cirrose dela não era o fígado dela endureceu, ele não ficou mole, ele endureceu. E aí, por conta dessa doença, ela teve que entrar numa dieta assim rigorosa. Então, ela comia bem pouquinho, minha avó era bem magrinha. Ela comia pouco, de manhã ela comia banana cozida, só isso. No almoço, aí ela comia um arrozinho, uma batata assada, ou às vezes ela fazia uma canja de arroz, colocava um pouquinho de carne só para dar um gosto. E no jantar ela tomava uma xícara pequena de café ou de chá, às vezes, e ela fazia também, às vezes, um papa de aveia e comia, assim, umas 3 bolachinhas de cream cracker, sabe? Só, de sal. Era bem pouquinho, né? Mas ela comia isso, gente, todos os dias. E, além disso, também ela rezava todos os dias para ela ficar boa também, por 30 anos. E aí, o resultado foi muito impressionante, que ela foi no médico, ela foi fazer os exames que ela sempre fazia, e descobriram nos exames que ela estava curada. O fígado dela tinha se restabelecido. A minha avó, ela viveu até os 95 anos, faleceu de velhice, e hoje ela está muito bem, obrigada. Mas é legal, porque a minha avó, ela sempre teve uma atitude mental positiva, porque eu nunca ouvi ela reclamar enquanto ela estava comendo. Inclusive, ela fazia uma carninha maravilhosa, que até hoje eu me lembro, e era a carninha dela, mas ela fazia pra gente, porque a gente só sabia que a gente gostava. Né? Ela trabalhou duro por 30 anos na dieta, ela foi disciplinada, porque ela nunca saiu, ela foi muito resiliente também, ela se adaptou ali na realidade dela nova com a doença, ela não podia comer outras coisas, ela se adaptou e sobreviveu. Né? Ela teve paciência, 30 anos, né? E teve fé que Deus estava com ela. Então, eu acho que isso foi que levou ela a essa cura. Né? Agora, se a gente for analisar lá o caso da história de Jesus, olha só. Ele teve atitude mental positiva? Sim. Né? Ele trabalhou duro? Sim, a vida toda. Né? Foi disciplinado? Sim, a vida toda também. Né? Foi resiliente? Sim. Teve paciência? Sim. Teve fé? Sim. Ele tinha todas as virtudes no grau 100%, né? Por isso que ele é o nosso exemplo. Agora, se a gente for analisar os apóstolos, olha só. Tiveram uma atitude mental positiva? Não, porque eles acharam que não ia conseguir, né? Tanto é que o pai vai procurar o chefe, né, tio? Trabalharam duro? Não, eles desistiram. Não dá, caso muito difícil, não dá não, acho que não vai dar. Né? Foram disciplinados? Não,
né, também. De vez em quando eles até reclamavam com Jesus. Em outras historinhas você fala, Jesus, é muita gente. Jesus, manda esse povo embora. Não. Foram resilientes? Também não. Tiveram paciência? Não, porque mandaram o pai embora com a criança. Tiveram fé? Não. Por isso que Jesus cobrava. Né? E aí, eu falo, às vezes a gente fica na mesma posição dos apóstolos, né? Quais são as atitudes que nós temos? Que são mais parecidas com a de Jesus ou são mais parecidas com a dos apóstolos, né? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Então, a gente tem que caminhar em função ali, ó, das atitudes. Quando a gente se vê lá, minha atitude mental não está positiva. Vamos mudar esses pensamentos. Não estou sendo disciplinado. Vamos mudar essa atitude. Não estou tendo paciência. Vamos mudar essa atitude, né? Então, são sinais que você tem que alterar esses hábitos ali. E aí, você vai ter sucesso. Bom, minha avó. Com certeza. Então, é muito interessante tudo isso mesmo. Nós, quando a gente faz esta análise, né, detalhada, nós fomos assim, sabe? Aí a gente vai percebendo aonde é que a gente tem que mudar, onde eu preciso mudar. Aqui, o que eu preciso ter? Isso, né? Para conseguir, porque qual é o objetivo de Jesus com todos esses ensinamentos? Que você seja feliz, que nós sejamos felizes. Exato. Olha só, né? Quer facilitar a nossa vida. Olha, hoje você vai ter esse trabalho todo, mas você aprendendo isso, a partir de agora, meu amigo, você vai ter facilidades para continuar. Né? Quando chegar as coisas difíceis, você já sabe como agir. Né? Então, é muito interessante isso, muito bom. E, além disso tudo que a Adelina falou, hoje nós precisamos de conhecimento. Né? Nós temos toda uma oportunidade de conhecermos detalhadamente, né, a situação de cada um. E o não julgueis entra muito forte nessa parada aí. Por quê? Né? Porque você vai ajudar uma pessoa e aí você fala assim, não, aquela pessoa ali está bêbada, ela bebe, ela fuma, ela faz isso e tal, não sei o quê, não vou ajudar. Não, nós precisamos, por isso que o conhecimento é importante. E também entender, o menino cai no fogo, ele podia ter várias coisas ali, mas Jesus sabia que era uma obsessão. Né? Hoje, nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque nós temos filhos que têm isso, a gente leva nos médicos, não, sua vida é saudável, é bom, tem alguma coisa mesmo. Nós precisamos ir procurar saber o que o meu filho tem. Se os médicos disseram que ele está perfeita a saúde dele, o corpo dele está funcionando normal, que tem alguma coisa espiritual. E a prece vai ser o móvel, né, que vai fazer com que você possa auxiliar o seu filho. Você não precisa ser espírita, não precisa nada disso. Faça prece, peça com fé, que você vai conseguir. Né? Então, o conhecimento também hoje é muito importante. Muito bem. Dando sequência, Barbosa, Jesus utiliza o grão de mostarda, fazendo um paralelo ao tamanho da fé que necessitamos, né, ter para dizermos à montanha, retira-te daqui para ali. Barbosa, quais são as montanhas a que ele se refere? Jesus usava muito as coisas simples daquela época nas suas parábolas. E no caso do grão da mostarda, em relação à fé, ser capaz de mover a montanha, ele está usando a mesma linguagem para ilustrar a força e o poder da fé genuína. As montanhas às quais ele se refere simbolicamente podem representar uma variedade de obstáculos e desafios que enfrentamos na vida, como, por exemplo, os desafios pessoais que enfrentamos, como vícios, medos, inseguranças ou qualquer outra barreira que pareça insuperável. Os obstáculos espirituais que enfrentamos,
e encontramos em nossa jornada de fé, como dúvidas, tentações, falta de confiança em Deus, as dificuldades e adversidades que encontramos ao longo da vida, como problemas financeiros, relacionamentos complicados, doenças, a injustiça e a opressão e outras formas de mal que encontramos no mundo, representando a necessidade de enfrentar e superar esses problemas com a fé e com a ação. Em resumo, as montanhas representam qualquer desafio ou obstáculos que pareça grande e intransponível em nossas vidas. E como nós temos isso hoje, né? Tantas montanhas temos em nossas frentes. Quantas montanhas nós estamos enfrentando? A mensagem de Jesus é que, com uma fé verdadeira e confiante em Deus, podemos superar e até mesmo os desafios mais difíceis e aparentemente impossíveis se tornarão nada, porque a nossa fé foi maior. A nossa confiança em Jesus, a nossa confiança em Deus foi maior do que essas montanhas. Não é que ele fosse, com a fé, tirar uma montanha, aquele monte de terra, de pedra, dali, e ela ir para outro local, não. Né? Isso aí como eu disse, era uma forma dele ilustrar o que ele queria dizer de forma simples às pessoas daquela época. É verdade, Barbato. Tem problemas que aparecem na vida da gente que é muito maior que o pão de açúcar, né? É muito grande. Exatamente. E principalmente para nós, né, que passamos naquele momento, né? E exatamente esses problemas maiores, Irandir, se você prestar atenção, os nossos ouvintes, depois que nós os superamos, aí às vezes a gente olha e diz, poxa, como era uma coisa tão simples, mas tornou-se tão grande porque eu não tive fé. Eu criei um monstro de uma baratinha. Eu tenho ouvido muito do plano espiritual o seguinte: na hora em que aconteceu alguma coisa, seja o que for, para, respira, né, e faz uma prece. E aí você vai analisar, porque aí passou o impacto daquela notícia desagradável ou de uma situação que aconteceu, né? Vai ter que ter muita força para fazer isso, né? Mas é o exercício que a Adelina se referiu. Aí para, e aí você vai analisar. Muito bem, eu não consigo resolver. Então, eu vou a Deus. Vou dizer para ele, olha, pai, isso aqui está acontecendo, chegou agora, eu não tenho como resolver. Eu vou deixar nas suas mãos. Mas ele diz assim, deixa mesmo. Não é para você deixar e meia hora depois ir pegar. Aí devolve, aí pega. Aí Deus fala, mas o que será que ele quer que eu faça? Ele fica em dúvida. Se ele quer que você resolva, ou você vai resolver. Mas não é. Então, deixar na mão dele. E aí, isto é ter fé. Eu vou resolver, mas eu não consigo. Deus resolva para mim. Ele não vai resolver, ele vai te dar os caminhos para você resolver. E aí você está lá lavando louça, ou lavando roupa, ou passando, ou no escritório trabalhando, pim, bate um sininho na cabeça. Puxa vida, se eu fizer assim, sabe? Eu resolvo metade desse problema. Aí você vai e realmente consegue. Isto, né, é ter fé. Esse é o trabalho. Nós precisamos trabalhar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Nós queremos resolver coisas que nós não compreendemos. Apareceu, é muito comum, né? Com todos nós, homens, mulheres, vamos ao médico. Manda fazer um ultrassom. Aí aparece não sei o que lá. Apareceu um carocinho aqui. Algo que não devia estar aqui. Pronto. O mundo já começa a desmoronar. Porque, isso aí deve ser câncer, deve ser... Bom, vamos fazer uma biópsia. Aí o cara fura,
traz. Ah, não, é um cistozinho, mas ele não tem problema nenhum, nós vamos conseguir tirar com uma cirurgia, ou ele pode ficar aí que ele vai dissolver. Pronto. Aí você perdeu até o resultado, até você fazer o exame, a biópsia, até você ter o resultado, até levar no médico, você está praticamente morto. Né? Por algo que você não tem. Então, nós precisamos sentir aquilo e levar para Deus. O impacto é grande, mas aí eu tenho que estar com ele. E aí qual é o conselho que chega quando acontece uma coisa dessa? Não abra o seu exame. Pelo menos é o que diz. Não abra. Leve para o médico. Por quê? Se você abrir, você vai na internet. E a internet vai te dar uma generalidade da situação. Né? E aí você lê lá, não, assim, 1% pode ser câncer. 99% não, mas você vai se ligar no 1%. Aí, tudo bem, você não abriu o exame, chegou lá, o médico vai lhe dizer que você tem isso, aquilo. Né? Cara, é assim, o que tiver dentro de você já está. É o que eu recebo. O que nós vamos fazer a partir de agora? Tratar. Não tem outro caminho. E aí, se nós fizermos isso com um pouco de serenidade, que a gente não vai ter serenidade total, né? Nós ainda não estamos nesse nível, mas um pouco de serenidade, né? Vamos aqui, ó, um pedacinho do grão de mostarda, mas um pedacinho pequenininho. Se nós usarmos esse pedacinho pequenininho, nós vamos o quê? Sofrer menos. Nós não vamos ter essa dificuldade toda. Então, nós precisamos tirar de dentro de nós o que a Adelina falou, na ansiedade, temos que ter um pouco mais de paciência, né, de compreensão. E a fé vai nos dar isso. Então, é muito importante nós percebermos que a montanha que nós criamos, nós podemos não criá-la. E se nós criarmos, vamos cortar ela em fatia, né? Para que a gente possa ir vendo como nós vamos resolver. Jesus ele sempre foi muito didático ao nos ensinar. Então é isso que nós precisamos ter, assim, uma compreensão bastante ampla de que nós vamos conseguir passar pelas dificuldades. Podemos passar com desespero ou podemos passar de boa, né? Melhor a gente passar de boa, né? Mas, Delina, hoje sabemos que a fé é condição primordial para trabalharmos todos os aspectos da nossa vida. Mas não podemos crer por crer, não é? O que é a fé cega e a fé raciocinar? Realmente, é importante crer, mas é importante saber por que a gente crê. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, Kardec nos fala a este respeito. Ele diz assim, olha só. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação assim o verdadeiro como falso, e cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, aqui ele já nos diz, né, que a fé cega é quando a gente acredita por acreditar, mas a gente não sabe por que a gente acredita. Alguém nos disse isso e é isso que a gente põe na nossa cabeça. E ela pode ser perigosa, por quê? Porque se você leva essa fé ao extremo, ela causa um fanatismo. E a gente já viu vários fanatismos religiosos, né, no mundo todo acontecendo e que levam a tragédias, né? Teve um caso que eu vi nos Estados Unidos de um pastor, ele criou uma comunidade lá e as pessoas, né, acreditavam naquilo lá que ele falava, e teve um determinado momento que todo mundo ingeriu veneno, né? E aí as autoridades só encontraram as pessoas sem vida lá. E por que elas ingeriram aquele veneno? Porque tinham aquela fé cega.
o pastor falou, toma, tomaram. Né? Lógico que a responsabilidade maior ali, nesse caso, é do pastor, né, que levou aquelas pessoas ao fanatismo, né, mas elas também, né, não tiveram essa fé raciocinada, que é o que Kardec fala aqui em seguida, olha só. E assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, a fé raciocinada é quando a gente crê e a gente sabe por que a gente crê. Eu sempre digo às minhas crianças, vocês acreditam em Jesus? Sim. Por quê? Aí, às vezes, eu fico, ué. Eu falo assim, não é isso que a gente faz nas nossas aulinhas? O que a gente está fazendo? A gente está estudando Jesus. Eu falei, isso, a gente estuda Jesus para vocês saberem por que vocês acreditam em Jesus. Quando alguém chegar para vocês e falar assim, mas Jesus não existe. Mas Jesus isso, mas Jesus aquilo. Falar alguma coisa contrária que vocês perceberem, ele não está sabendo quem é Jesus. Vocês sabem se defender. Vocês falam, não. Jesus não é assim. Jesus fez assim. Jesus fez assado. Vocês têm que entender como foi a história delas para vocês saberem por que vocês acreditam em Jesus. Né? Aí eu contei para eles que eu assisti um episódio de uma série e que ela acontecia lá numa prisão, tinha um dos guardas que fazia umas coisas erradas e tinha o outro guarda que ficava junto com ele que não fazia nada a respeito, via tudo, mas não fazia nada a respeito, mas ele era bonzinho com os presos. E aí os presos apelidaram ele de Jesus, porque ele era bonzinho, mas não fazia nada. Aí eu fiquei assim, como assim, gente? Quando foi que Jesus não fez nada? Aí eu fiquei assim, como assim, gente? Né? Que imagem é essa esse roteirista teve, né, para colocar, né, esse personagem, né, e fazer essa comparação? Você vê logicamente que ele não conhece a história de Jesus, né? Jesus nunca deixou passar nada que estava errado. Quando ele viu uma coisa que estava errada, ele ia lá e falava, olha, não é assim. Quantas vezes ele chamou os fariseus de hipócritas, né, de aves de rapina, usou os exemplos dele para que as pessoas não fizessem igual. Né? Ele nunca deixou uma situação, né, que era incorreta passar assim desapercebida. Né? Virou os olhos e fingiu que não existe. Então você vê que assim, mas por que eu consigo ter essa análise? Porque eu estudo, né, a vida de Jesus, eu sei, né, o que ele fazia. Então eu posso falar, eu acredito e eu sei porque eu acredito e eu defendo, né? E acontece, eu falei para os meus aluninhos, eu falei, às vezes as pessoas elas falam que não acreditam em Deus, que não acreditam nisso, ou tem uma visão distorcida, né, que nem esse roteirista teve, né? E você não pode, né, cair nessa. Só porque é um seriado que eu gosto de assistir, eu não vou concordar plenamente 100%. Você tem que fazer a sua análise, né? Falar assim, mas essa parte aí não gostei. Né? Então, a fé raciocinada te traz esse ponto, que é você raciocinar, você pensar sobre aquilo. E Deus é tão bom com a gente, né? Porque realmente lá nos primórdios, né, da humanidade, a gente tinha essa fé cega, porque a gente não tinha a nossa inteligência ainda desenvolvida a um ponto de compreender as coisas. Mas à medida, né, que o ser humano vai se desenvolvendo, vai evoluindo, a nossa inteligência também. E aí chega lá no século das luzes, né? Que nem Kardec nos fala aqui, onde várias verdades começaram a ser descobertas pela ciência e tudo mais. E a fé, ela não precisa ter medo da ciência, porque ela é explicada pela ciência, né? Ele fala assim, né, que a fé que você tem numa verdade,
ela vai ser a verdade para todos sempre, não importa em qual era que você esteja vivendo. Então, por exemplo, quando Jesus disse que para a gente ser feliz, a gente tinha que amar o próximo, foi lá 2000 anos atrás, continua sendo uma verdade agora e vai ser uma verdade no futuro e para todo sempre, porque é uma verdade, né? Quando ele diz que Deus é eterno, que Deus é o nosso Pai, que Deus é todo-poderoso, era uma verdade lá no passado, é uma verdade agora e vai ser uma verdade para todo sempre, né? Então, são esses fatos, né, que você consegue explicar. E se você pegar hoje, né, a codificação, né, de Allan Kardec, você consegue ter os porquês de tudo que você puder imaginar. Tem coisa que eu leio lá que eu nem entendo. Aquele livro, acho que é a Gênese, eu acho muito difícil, mas tem as explicações lá para quem conseguir entender. Né? Então, tem tudo hoje em dia pode ser explicado, porque hoje nós temos essa capacidade de entender. Então, a gente não precisa ter mais essa fé que nos deixa no escuro. A gente acredita, mas não sabe por quê. Se você acredita em alguma coisa, vá atrás. Veja se é verdade. Se ela for uma verdade, é que nem Kardec disse, ela vai durar por toda a eternidade, por todos os séculos, e vai ser sempre uma verdade. Então, isso é muito importante a gente buscar hoje em dia, ter essa fé raciocinada sobre tudo, né? Você acredita, por exemplo, eu acredito muito em Maria, nossa Mãe Santíssima, eu sempre rezo a ela. Por que eu fazia isso? Primeiro, quando eu era criança, minha avó que me ensinou. Então, eu rezava porque ela me rezava, era uma fé meio, né, cega, porque eu rezava porque ela falava que eu tinha que rezar, e ela me explicou, e essas coisas. Depois, quando você vai crescendo, aí eu fui buscar histórias sobre ela. Então, eu li nos livros histórias sobre elas. Eu lembro que, eu não lembro agora se eu pedi para o meu pai ou minha avó estava lendo o livro, eu pedi para ela, mas tem um livro sobre Maria de Nazaré. Eu li o livro, e aí você vai buscando, né, informações. Então, hoje eu posso dizer que eu acredito na nossa Mãe Maria Santíssima porque eu sei de tudo que ela consegue fazer, porque eu li, eu tenho informações sobre ela. E aí de quem falar dela para mim, hein? Ela realmente a gente se torna defensor. Né? Mas porque às vezes existem algumas celeumas, né, acerca de Maria e tudo mais, mas tipo, nada importa, porque o espírito dela é tão maravilhoso, ela ajuda tantas milhares de pessoas, de espíritos, quantos trabalhadores, né, não trabalham em nome dela, quantas instituições não levam o nome dela, porque estão sob a proteção dela. Então, é só um exemplo, né? E eu tenho certeza que cada um de vocês que está nos assistindo também tem um exemplo, né, na vida de alguma coisa que vocês acreditam piamente, vocês foram atrás, vocês foram buscar o porquê, a história. Hoje em dia a gente tem essa grande vantagem, né, que a internet pode ser, de você buscar, né, as respostas, de você achar coisas boas, né, para suas perguntas. E é isso. A fé raciocinada também nos faz desenvolver a nossa inteligência, que é muito legal. É isso mesmo, Adelina, é bem por aí mesmo, né? A gente precisa realmente ir atrás para saber por que nós estamos fazendo X coisa. E tanto é que tudo está dentro da lei da natureza, né? Não há nunca essa lei foi ultrapassada. Não existem milagres, né, como na acepção que nós dávamos no passado, algo fantástico, né, fora de todas as leis. Não, hoje, a ciência mesmo já prova, né, algumas situações, os milagres que Jesus fez, né, mas isso tudo nós precisamos ir atrás, estudar. Não vamos acreditar naquilo que os outros dizem. Kardec é muito claro nisso. Como João disse, não acredite em todos os espíritos. João é Exato. Né?
prove se ele é de Deus. O que é provar para se ele é de Deus? Vamos ver as obras. Quais são as obras que estão sendo feitas? É em benefício do próximo? Perfeito. Não é, não siga, porque Jesus só fez as coisas em benefício de cada um de nós. Mas, para termos essa fé, Barbosa, me diga aí, a fé pode ser imposta? Mas como eu adquiro a fé? Irandi, a fé ela pode ser influenciada, porém imposta jamais. A fé é um aspecto muito pessoal e individual na vida de cada uma pessoa e pode ser adquirida e cultivada de várias maneiras. Embora ela possa ser influenciada por fatores externos, como experiências de vidas, ensinamentos religiosos, influência familiar e cultural, ela também é uma escolha pessoal e interna de cada um. Muitas pessoas desenvolvem essa fé através de experiências pessoais significativas, como momentos de reflexão, inspiração, gratidão, cura ou intervenção divina em suas vidas. E a gente vê tantas vezes aí, né? As pessoas veem um acidente, vê alguém salvar, está vendo que Deus existe? Isso prova que Deus existe. Quer dizer, precisava aquilo ali, que 10 morresse, um ficasse vivo, para provar que Deus existe e aquela pessoa sobreviveu. Né? Então, essa fé, nós temos que ter ela sem ver assim. Né? O estudo das Escrituras Sagradas, textos religiosos, filosofia e teologia, pode ajudar bastante a fortalecer a nossa fé, fornecendo conhecimento, entendimento sobre as crenças e práticas religiosas. Participar de uma comunidade religiosa, né, ou espiritual pode ser uma fonte importante de apoio e encorajamento da fé. O convívio com outras pessoas que compartilham da mesma fé pode fortalecer a convicção individual. É aquela coisa, diz-me com quem andas e direi quem tu és. Se você está num local onde todos têm fé em algo, você passa a ter aquela fé. Talvez, dependendo de você e do que você acreditar e confiar, talvez até maior do que aqueles que já estão ali há muito tempo. A oração, a meditação, né? Rituais religiosos e práticas espirituais podem ajudar a nutrir e fortalecer também a fé dessa pessoa. O envolvimento em atividade de serviço e caridade, bem como o cultivo de valores como compaixão, perdão, amor ao próximo, pode contribuir também para o desenvolvimento da fé ao vivenciar os princípios éticos e espirituais de uma ação. Embora a fé possa ser influenciada por esses diferentes fatores, é importante ressaltar e deixar bem claro que ela é uma escolha pessoal nossa, é uma escolha pessoal interna de cada um. Jamais a fé pode ser imposta. Eu não sou pai para pegar meu filho e levar para um centro espírita, para uma igreja, para um templo evangélico, para uma religião budista, dizer, você vai ter que acreditar em Buda, você vai ter que acreditar em Allan Kardec, você vai ter que acreditar em Deus, você vai ter que acreditar em Maomé. Eu não vou conseguir isso nunca. Forçar essa criança, forçar alguma pessoa a ter aquela fé. Talvez por medo, por submissão, ele aparentemente, ele diga a mim que está tendo aquela fé, mas não está. Então, a fé é uma coisa íntima. Influenciável, sim. Imposta, não. Ontem eu estava lendo um trecho do livro do Antônio Luiz Saião, e ele falando a respeito dessa fé, ele disse que no grupo em que ele trabalhava, em determinado momento surgiu uma pessoa com uma necessidade e eles fizeram prece, né, por aquela pessoa. Aí outro pediu para uma pessoa que eles não conheciam, fizeram uma prece à distância.
E aí, ele estava, acho que iniciando, né? E ele viu. E a prece que ele fez para aquela pessoa que estava presente, mas a prece que eles fizeram no grupo, depois de um tempo a pessoa veio e tinha resolvido, era um problema sério. A outra também era um problema de doença sério. Uma era de doença, a outra não. Aí ele viu. Aí ele falou assim, poxa vida, olha como isso funciona, né? Nós fizemos aqui, porque quando você faz uma prece para alguém, eu acho um dos atos mais belos, é uma caridade assim, que eu acho importantíssimo, né? Você fazer prece para alguém, olha que coisa bonita. Uma vez uma senhora, que eu fiquei doente, uma senhora disse que fez prece para mim, eu fiquei tão feliz e espantado ao mesmo tempo. Uma pessoa tirou um momento da vida dela, lembrou de mim, fez uma prece. É algo assim, é um ato de caridade muito. E nesse momento em que você faz porque você tem fé de que isso vai acontecer para aquela pessoa. Vai dar certo, vai ficar bom, né? Você tem fé naquilo. E eu achei muito interessante isso. E ele estava dizendo, então, como ele adquiriu, ele percebeu essa fé, né? Então, veja como o que o Barbosa falou. De repente, a gente, por um ato da vida da gente, desperta. Você fala, não, esse é o caminho mesmo. Então, você descobre que a fé você conquista através, né, das suas experiências, como a vida vai funcionar. Agora, se eu vou fazer um pedido para mim mesmo, eu preciso passar naquele exame lá, que eu preciso desse emprego, eu preciso passar porque eu preciso melhorar continuar na faculdade ou onde eu estiver, mas se eu fizer assim meio mole, uma fé, não vamos. Aí as pessoas dizem, mas você não tem fé, não tem mesmo, né? Você não acreditou. E quando nós acreditamos, a gente vai fundo e, olha, o resultado é maravilhoso. Né? Então, muito bom, Barbosa, obrigado. Modelo, nós temos assim, basta fazer prece para que as coisas funcionem? O que significa fé ativa que a gente tanto ouve? A prece é extremamente importante, mas a nossa ação também é, né? Então, sobre esse tema, eu achei lá no Evangelho de Tiago, no capítulo 2, versículo do 14 ao 17, escrito assim, olha só que interessante. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta dizer que Deus os abençoe, vista os agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Eu achei muito legal esse exemplo que a gente tem aqui, porque é isso, né? Porque não adianta você olhar assim, essa pessoa que está passando fome, que está com frio e fala assim, Deus, por favor, ajude essa pessoa. E vai embora. Deus te colocou ali, você é um instrumento dela. Você que tem que ir lá tentar fazer alguma coisa, né? Dar alguma coisa de comer, dar alguma coisa para se vestir, né? Então, se você tem fé em Deus, mas você não pratica o que ele te ensina, o que Jesus te ensinou, né? Não faz sentido. Ele fala, é uma coisa morta, né? E então é isso, né? A gente tem que fazer o quê? Pôr a mão na massa, arregaçar as mangas, pernas para que te quero. No episódio do nosso podcast passado, a gente contou a história de Santo Agostinho e de sua mãe Santa Mônica, que é um exemplo fortíssimo, né, sobre a fé ativa. Ela queria, né, que seus filhos fossem cristãos, que o seu marido fosse cristão, então ela rezou a vida inteirinha dela. Conta lá na história que foram 26 anos que ela rezou. Mas ela não só rezou, ela foi atrás, né? Ela ficava no pé
do Agostinho, ia atrás dele, né, dava conselhos, conversava com ele, não deixava ele fazer aquilo que ela julgava que não ia ser bom para ele. Então, ela é um exemplo, né, de que a fé com obras, ela é viva. E mais à frente, no evangelho, no mesmo evangelho, no versículo 22, ele fala assim: veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas, e por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Né? Então, era como se você só tiver fé, ainda está incompleta ali aquele copo com água, mas quando você põe as ações, aí ele enche, aí vira uma coisa completa. E eu achei isso bastante interessante, porque tanto para a nossa fé humana quanto para a nossa fé divina, nós devemos agir. Se a gente tem algum objetivo, a gente tem que trabalhar por ele, porque as coisas não vão acontecer sozinhas, né? Por exemplo, eu tenho a mãe de um amigo. Eu achei o exemplo dela muito interessante, porque ela teve um câncer, né? E aí ela estava me contando, tal, como ela passou por esse processo. E a coisa mais legal que eu achei é que ela foi ao médico, fez os exames, descobriu que tinha o câncer, e aí ela falou assim: agora eu vou buscar Deus, porque eu não vou passar por essa sozinha, não. Ela é do centro de Umbanda, né? Então ela ficou sabendo, né, que no centro, até que ela participava, tinha, né, um médium de cura que ele fazia cirurgias espirituais. E aí ela falou: o quê? Deus vai entrar nessa junto comigo. Vou lá, vou marcar um atendimento lá. Então aí eles foram lá, começaram a acompanhá-la. E ela falou que no mesmo assim, tempo, assim, um pouquinho antes dela fazer a cirurgia espiritual, ela já tinha recebido dos médicos que ia ser assim, uma cirurgia difícil, porque eles iam ter que abrir, verificar, nananã, né, e essas coisas. E aí ela falou assim: eu vou fazer a cirurgia espiritual porque com certeza vai ajudar, eu vou me curar, e ela tinha essa fé. Aí ela fez a cirurgia espiritual e aí eles falaram para ela, né, tipo, você tem que trocar o curativo, deu todas o que ela precisava fazer, né? E aí ela falou assim para mim: você acredita que doía? Eu tinha que trocar mesmo o curativo e não sei o quê. E quando eu trocava o curativo, incomodava. Eu falei: tia, é uma cirurgia. No seu perispírito, mas é. Né? E aí o interessante foi essa última parte, que chegou o dia dela fazer a cirurgia dela mesmo no hospital aqui, né? No corpo dela mesmo. E os médicos avisaram que ia ser uma cirurgia muito demorada, né? Porque eles iam abrir, iam verificar, nananã. Então, o filho dela estava lá e falou assim: eu estava de boas, porque ia demorar. Mas, de repente, minha mãe entrou na cirurgia, menos de 2 horas, me ligaram falando que a cirurgia tinha acabado, e eles estavam esperando que fosse uma cirurgia muito mais longa. E aí o médico, quando foi dar a notícia, falou assim que eles abriram, olharam assim: que simples, fizeram, ressecaram, tiraram, fecharam, e foi isso. E aí ela falou para mim: foi por conta da cirurgia espiritual, Dê. Aí eu falei assim: tenho certeza, tia, né? Porque, e da fé, né, dela, e as que eu falei para ela: o legal foi que você foi buscar, você foi atrás, né? Então, quando a gente reza, a gente coloca Deus junto, não, estou com problema, Deus fica aqui junto comigo. Nós somos o time, gente. Né? E quem mais do que Deus quer a sua felicidade? Né? Ele é o seu pai, ele quer que você seja feliz, que você chegue a ele. E é claro que a gente vai ter esses diversos obstáculos para a gente enfrentar durante a vida, mas aí ele nunca deixou a gente sozinho. A gente tem com quem contar. Eu achei bacana aí essa fé que ela teve, e de ir atrás, né, de se informar, buscar, fazer a cirurgia espiritual, também tomar cuidado, fez a cirurgia dela também aqui, e tomou todos os cuidados e tudo mais, ela está super bem, né? Então, eu acho a história dela, assim, também um exemplo dessa fé ativa. E também qualquer coisa na nossa fé humana, né? Qualquer objetivo que a gente tenha na nossa vida, eu quero
estudar, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero ter alguma coisa. Para tudo a gente tem que trabalhar. Se a gente não trabalhar, a gente não alcança. Né? Então é que nem está lá no Evangelho de Tiago. A fé com a obra torna a sua fé completa. E é isso. Muito bem, Dê. Você falou muito, muito bem isso. Então a gente percebe que a fé é crer em Deus. Exato. É isso, né? Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Então, se eu trabalhar com Deus, eu tenho certeza de que as coisas vão funcionar. Quando elas não funcionam do jeito que eu quero, é porque tem que ser da forma que Ele quer. E aí eu tenho que compreender. Barbosa, meu querido, dentro desse contexto todo, se fala muito na esperança e na caridade. Qual é a relação que ela tem com a fé? Pilares. A esperança e a caridade são os pilares da fé. Né? Nos ajudam a manter essa confiança e esse compromisso com o divino, ao mesmo tempo em que nos capacitam a compartilhar esse amor, essa esperança com os outros, tornando o mundo um lugar melhor e bem mais harmonioso. A caridade ou amor ao próximo é uma expressão essencial da fé. Ela se manifesta através de cuidado, compaixão e serviço aos outros, refletindo o amor e a generosidade que emanam da própria fé. A esperança está intimamente ligada à fé, juntinha ali, coladinha, pois é a crença de que algo pode acontecer, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Ela alimenta a fé, mantendo-a viva e resiliente, mesmo nos momentos de adversidade. Ora, eu estou com um problema sério, eu faço minhas orações, eu tenho minha fé, mas eu tenho que ter a esperança de que aquilo ali vai se realizar. Eu não posso simplesmente orar, ter fé e dizer, talvez isso venha, não vou acreditar não, porque pode ser que não venha, pode ser que venha. Então, se eu não tenho essa esperança, a minha fé está bem pequenininha. Então, as duas estão ligadas, a fé e a esperança. Um está ligado ao outro. Muito bem, é muito interessante essa questão, porque a esperança, para mim, gente, é um cantinho dos mais lindos, porque ninguém tem esperança de coisa ruim, todo mundo tem esperança de coisa boa. Então tem que ser um cantinho lindo, assim, um repuxo da natureza, cheio de flores, né? Com uma cascatinha ali caindo, pássaros, né? Tem que ser algo bonito, um lugar muito bonito, porque é o recanto, eu acho que mais belo. Né? E aqui eu estou naquele recanto esperando, por aquela esperança de que eu vou obter algo, e aí eu fortaleço com a minha esperança, eu fortaleço a minha fé, eu passo a ter certeza. E a fé é a certeza de que algo vai acontecer. Não é? E a caridade é aquele momento em que você está fazendo por si mesmo. Né? Porque você tendo esperança, você está sendo caridoso consigo mesmo. Você está se dando aquilo que você quer. E aí você transporta isso para o outro também. Né? Caminhando já para o nosso final, tem uma mulher que eu tenho assim, um carinho muito especial, que é a mulher hemorroíça. Né? Você pode falar sobre a fé dessa mulher? Essa fera é grande. Só para vocês lembrarem, né, da história dessa mulher, né? Ela havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, né? E que ela padecia muito, muito, porque ela já tinha estado com muitos médicos, despendido de tudo quanto tinha, mas nada havia adiantado, né? E aí, ao ouvir falar de Jesus, né, ela ficou sabendo que ele operava esses milagres, né? E ela teve certeza no coração dela que era ele que ia curar. E Jesus estava passando, né, na cidade, entre uma multidão, e ele estava passando e ela estava por trás.
E ela falou assim, eu não vou conseguir falar com ele. Mas ela pensou, eu vou tocar nele. Se eu tocar, eu vou me curar. E aí é isso que ela faz, ela toca nas vestes de Jesus. Ali na multidão, ela se joga e consegue pegar ali na túnica, né, de Jesus. E ela sentiu que na hora a fonte, né, do sangue secou e ela já sentiu que o corpo dela estava curado. E no instante em que ela tocou na túnica de Jesus, Jesus também sentiu que havia saído, no Evangelho fala uma virtude dele, que é o magnetismo, né, da cura, que tinha saído dele. E aí ele pergunta, quem tocou nas minhas vestes? E aí a multidão ali, em volta de Jesus, ninguém falava nada, porque ninguém tinha pegado ele. Mas aí essa mulher, ela estava ali um pouquinho com medo, mas se aproximou, ficou diante dele ali e disse a verdade para ele. Então, ela falou assim, mestre, fui eu, né, que te toquei. E aí ele olha para ela, já compreende tudo e diz para ela, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E realmente, né, ela demonstra assim uma fé gigantesca, né, uma fé que ela naquele tempo, né, as pessoas não entendiam como é que Jesus operava os milagres. Então a gente até pode dizer que era uma fé cega, mas era uma fé muito grande, né, naquilo que Jesus fazia, nas palavras, nas obras que Jesus realizava. Então, é um exemplo muito grande, porque às vezes a gente não compreende, né? Por que a gente passa por tal mal, por tal sofrimento, mas a gente tem que ter essa certeza que ela tinha no coração dela, né? Que se você estiver ali com Jesus, você vai ser curado, né? De qualquer mal. Leve o tempo que levar. Às vezes a gente tem que passar uma vida inteira, né, sofrendo. Mas lá na frente a gente vai entender o porquê desse sofrimento. Lá na frente o nosso espírito vai ser muito mais belo, mais bonito por conta desse sofrimento que a gente soube passar junto com Jesus. Que o importante, né, também das curas de Jesus não era só a restauração da saúde do paciente em termos físicos, né? As curas que Jesus conduzia também visavam a reestruturação moral da alma, né, fortificando, a preparando para os embates na edificação espiritual, né, e agora, né, com a estrutura orgânica sadia. Tanto é que Jesus muitas vezes fala, né, quando ele cura, vá e agora não peques mais. Ele dava esse alerta, porque tudo depende também das nossas ações, né, e é realmente uma história muito bonita, porque a gente fica inspirado, né, pela fé que essa mulher depositou em Jesus. E é a fé que a gente tem que depositar nele todos os dias, porque ele pode não estar aqui encarnado entre nós, mas agora, gente, ele como um espírito liberto, ele está em todo lugar. Olha que bacana! E quantos emissários divinos não trabalham em nome dele? Né? Ele pode realmente estar em todo lugar. Então a gente pode ter essa fé de que a gente tem que trazer Jesus, fazer o time ali, entendeu? Daquelas pessoas que vão sempre te ajudar nos seus problemas, né? Então tem você, tem o seu mentor espiritual, o seu anjo guardião. Pode colocar Jesus, põe Deus, nosso Pai, põe também aquelas pessoas que vocês... Põe Bezerra de Menezes, põe, quem mais? Francisco de Assis, põe Maria. Olha que time imbatível. Então, a gente vai conseguir passar por todos os nossos problemas. Às vezes a gente acha que não, porque a gente tem uma visão meio limitada da vida e a gente julga muito. Mas no fim, quando você passa, você vê que você saiu mais forte, você aprendeu alguma coisa. Isso já está valendo, qualquer evolução é válida.
E é claro que a gente vai conseguir isso e muito mais se a gente tiver essa fé, né, em Jesus, em tudo que ele nos ensina. E é isso. Muito bem. Eu tenho assim, um carinho muito grande por esta mulher, que ela demonstra realmente uma fé muito forte. Né? E eu acho que tudo começa com uma fé cega mesmo. A gente acredita, consegue, e vai descobrindo como é que consegui. Aí a gente começa a pensar. Barbosa, meu querido, tem um outro personagem que eu também tenho assim, uma admiração, que é Jairo, o administrador da sinagoga. Você pode dizer para nós aí o que aconteceu com Jairo? Ou o que ele fez, né? Uhum. Deixa só eu falar um pouquinho sobre o que a Adelina falou aí da mulher hemorroísta. Dois exemplos de fé nós temos aí. No livro O Amor Jamais Te Esquece, de André Luiz, ele conta que um dos 70 discípulos estava lá olhando Jesus passar e viu o sofrimento dessa mulher, a agonia dessa mulher, e querer chegar perto de Jesus, e a multidão não permitia. Porque mulher naquela época sabe como é, né? Era só homens que comandavam. E ele, vendo aquele desespero daquela mulher, esse apóstolo, ele começou a fazer uma oração ali naquele lugar, pedindo que Jesus conseguisse ver essa mulher, atender essa mulher. E, em certo momento, Jesus já tinha passado por ela, ele para e diz isso. Aí ele volta, né? Faz como a Adelina disse aí, e em seguida ele olha para Josué, lá no canto bem distante, e agradece a ele por ter feito a oração e ter feito com que ele visse essa mulher. É lindo esse livro. Né? O Irandi indicou esse livro, eu comecei a ouvir, eu sou um pouco preguiçoso para ler, mas ouvi, e nossa, quando chegou nessa história aí, eu fiquei eufórico mesmo, que coisa linda. A fé do Josué e a fé dessa mulher. Juntou ali as duas coisas. Só colocando, o médio é André Luiz Ruiz e o espírito é Lúcio. Tá? E a história do Jairo, Irandi, Delina e ouvintes, não é diferente. Quando ele percebe, quando ele tem a notícia que a filha está doente, ele enfrenta ali uma crise profunda. Ora, qual o pai e a mãe que, ao saber que a filha está doente, que o filho está doente, não sofre? Né? E o Jairo, em vez de se desesperar, como a gente normalmente se desespera, ele busca a ajuda de Jesus, acreditando que Jesus pode trazer a cura para a filha dele. Isso nos lembra que a verdadeira fé se manifesta nos momentos mais difíceis. É naquele momento que a gente está mais sofrendo. Ah, meu Deus, me ajuda, meu Pai. Socorro, Deus. Quando confiamos em algo maior do que nós mesmos para sustentar. Isso é a fé na adversidade, o que nos falta muitas vezes. E Jairo, apesar da posição que ele ocupava, né, de autoridade, ele se humilhou a Jesus, reconhecendo sua própria impotência para curar sua filha. Ele nos mostra que sua fé não é baseada em uma posição social, mas na confiança e na capacidade de Jesus para realizar o impossível. Isso nos lembra que a verdadeira fé requer humildade e submissão à vontade divina. E muitas vezes nós queremos nos colocar acima de Deus. A história de Jairo também destaca a recompensa da fé. Jesus ressuscita a filha de Jairo, demonstrando o poder da fé genuína e a compaixão divina. Isso nos lembra que quando confiamos em Deus e persistimos na nossa fé, Ele pode realizar milagres em nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. E a isto nós chamamos de recompensa da fé. Portanto,
A fé de Jairo nos inspira a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a permanecer humildes diante de Deus e a persistir em nossa busca por Ele, independentemente dos desafios que enfrentamos. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode nos guiar para a cura, a esperança e a vida abundante em Deus. A nossa fé, como disse Jesus, pode mover montanhas. E essas pessoas, a gente lembra, eles ouviram falar de Jesus, né? E acreditaram nele com essa fé que vocês descreveram. Muito bem, nós chegamos então ao final do nosso podcast e então pedimos a Adelina para fazer as suas considerações. Bem, eu só tenho a agradecer por ter participado desse podcast, agradecer a espiritualidade pela proteção, pelo amparo, pela inspiração, agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, por sempre estarem comigo e serem tão bondosos e me darem a oportunidade de participar desse projeto. Eu espero que todos nós possamos sempre trabalhar a nossa fé para que ela possa sempre evoluir, ficar mais forte. E vamos nos lembrar dos exemplos de Jesus, né? Vamos trabalhar, ter essa fé ativa, né? Vamos ter essa fé raciocinada, vamos buscar, né? Para nós conseguirmos entender, porque somos espíritos inteligentes, né? E conseguimos compreender. E quando a gente compreende, é muito mais fácil da gente aceitar aquilo que a gente precisa passar, né? E vamos lembrar, né, que o nosso time é forte, hein, gente? Com Jesus e Deus do nosso lado, não tem para ninguém. Eu espero que vocês tenham um mês abençoado e que, se vocês talvez não consigam enxergar com os olhos as maravilhas que Deus opera todos os dias, eu espero que todos nós possamos sentir com o coração, que isso é ter fé. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Obrigado, Adelina. Suas considerações finais, Eduardo? Ok, Irandir, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Mestre Jesus por nos dar a capacidade de fazer nossas pesquisas, estarmos aqui novamente, nós três juntos aqui, mesmo distante, e os nossos ouvintes, e agradecer a cada um deles que estão nos ouvindo, nos seguindo, estão colocando seus comentários lá em nossos podcasts, e de pedir que façam suas orações, aumentem sua fé, confiem em Deus, confiem no Mestre Jesus e confiem em vocês mesmos. Vocês têm o poder da cura, vocês têm o poder da fé. Então fiquem todos com Deus, com o amado Jesus, em seus lares e em seus corações. Que Deus os abençoe. Obrigado, Barbosa. As minhas considerações finais é apenas dizer que a tua fé te cura. Ela sempre falava Jesus, né? Então eu quero agradecer a Adelina, ao Barbosa, por suas colocações muito importantes sobre esse tema maravilhoso. E convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Quero agradecer a toda a equipe espiritual desse projeto que nos auxilia, nos inspira, ao nosso Mestre Jesus por essa lição maravilhosa e a Deus, nosso Pai. Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo ou assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua vibração amorosa que chega até cada um. E vamos encerrar o nosso podcast de hoje com uma frase de Allan Kardec, que está na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos diz assim: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Um beijo no coração de cada um e até o nosso próximo podcast. Obrigado a todos.